Olha, todo mundo que investe na bolsa sabe que existem riscos, né? Isso aí não é novidade. Mas a pergunta que nem todo mundo se faz é: será que todo o risco é igual? A resposta para isso pode mudar totalmente o jeito de investir. Vamos entender o porquê. Então fica a dúvida, na hora de investir, a gente está encarando um monstro só, um risco gigante, ou será que são dois inimigos bem diferentes? É exatamente essa a resposta que a gente vai encontrar agora. Vamos começar pelo primeiro tipo, o famoso risco sistêmico. Pensa nele como se fosse uma onda gigante, sabe? Uma onda que afeta o oceano inteiro do mercado, sem escolher barco. Então, o que é esse tal de risco sistêmico? É basicamente um risco que atinge a economia inteira, o mercado como um todo. É algo macro. E o ponto crucial é este: ele está totalmente fora do controle de uma empresa. Não importa se a companhia é super bem administrada, se tem os melhores produtos, ela não consegue fugir dessa onda. E que tipo de coisa causa esse risco? Bom, estamos falando de eventos grandes. Tipo, mudanças na taxa de juros que mexem com o crédito para todo mundo, uma inflação que dispara e corrói o poder de compra geral, flutuações no câmbio, o PIB do país que cresce ou encolhe, até grandes mudanças políticas entram nessa conta. Tudo isso bate em todas as empresas, sem exceção. Agora vamos para o segundo tipo, que é o oposto total, o risco específico. Se no primeiro a palavra-chave era mercado, aqui o foco muda completamente para a empresa. Esse risco aqui, também chamado de não sistêmico, está ligado diretamente a uma empresa em particular. Tem a ver com o modelo de negócio dela, com a gestão, os produtos, enfim, com o que acontece da porta para dentro. E os exemplos aqui são bem mais fáceis de visualizar. Imagina uma greve de funcionários que para a produção, ou um incêndio numa fábrica super importante. De repente, os principais clientes da empresa dão um calote gigante. Ou, claro, um novo concorrente muito forte entra no mercado. Percebe a diferença? Isso afeta aquela empresa, mas não necessariamente a economia inteira. Beleza, então para ficar super claro, vamos botar um do lado do outro. O risco sistêmico, o alcance dele é a economia inteira e a origem é macroeconômica. Já o específico se limita a uma empresa e a origem é ali, interna. Mas o ponto fundamental, a grande virada de chave, está na última linha. Um deles não é controlável. O outro dá para gerenciar, ou pelo menos dá para diminuir bastante o impacto dele. E como é que se gerencia esse risco que dá para controlar? É aqui que entra uma das estratégias mais famosas e, olha, mais poderosas do mundo dos investimentos, a diversificação. A ideia por trás disso é aquele ditado antigo que todo mundo já ouviu da avó. Não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque, né? Se a cesta cair, já era. Perde-se tudo de uma vez. A lógica é simples assim. Trazendo para o nosso mundo, para o mercado financeiro, a técnica é clara: investir em uma variedade de ativos diferentes, em várias ações de setores que não têm nada a ver um com o outro. Por quê? Porque se uma empresa ou um setor específico vai mal, as outras que estão na carteira podem segurar as pontas e compensar essa perda. Certo. Mas aí vem uma pergunta de 1 milhão. Quantas ações precisa ter para considerar uma carteira diversificada? O mercado tem um número meio que de referência para isso. E esse número é 10. Existe uma regra de bolso, uma espécie de convenção no mercado, que diz que uma carteira com umas 10 ações, desde que sejam de setores diferentes, já está com um nível bem razoável de diversificação. E vale reforçar, não adianta ter 10 ações do setor bancário. Isso não é diversificar. Ok, parece perfeito. Diversificar é a solução. Mas será que resolve todos os problemas? Bom, é agora que vem o choque de realidade e talvez o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. A resposta é um sonoro e gigante não. E essa é a lição que tem que ficar. A diversificação é uma ferramenta incrível contra o risco específico, aquele da empresa, mas ela é completamente inútil contra o risco sistêmico. Se a maré do mercado vira e a economia inteira afunda, não importa se tem 10, 20 ou 50 ações diferentes na carteira, o barco vai balançar do mesmo jeito. E isso tudo leva a gente para a reflexão final. Sabendo que é possível gerenciar o risco que vem de dentro da empresa, mas não o risco que afeta o mercado inteiro, como esse conhecimento muda a forma de montar e equilibrar uma carteira de investimentos? Essa distinção é o que no fim do dia separa quem investe de forma mais estratégica. Fica aí a provocação para se pensar.